Olá, meus amados irmãs e irmãos. É um privilégio e um prazer estar com vocês mais uma vez. Para nós fazermos aqui nesse início de semana um encerramento da lição da semana passada, uma conclusão da semana passada e introduzirmos a nova lição que estudaremos a partir de ontem, sábado, e de hoje, domingo, já estamos numa nova lição, certo? Então, para nós encerrarmos a lição da semana passada, para fazermos uma conclusão, vamos ler o nosso verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz é que nos dá a possibilidade de alcançarmos a salvação. Somente pela graça de Jesus é que nós podemos ser salvos. E a graça de Jesus só é possível porque ele morreu na cruz por nós. E nós nunca vamos ter noção do sacrifício de Jesus por nós, do tamanho do sacrifício dele por nós. Porque o sacrifício dele foi muito além da cruz. O sacrifício dele se estende por toda a eternidade. Mas para nós humanos, a dor da cruz talvez seja onde nos toca mais fundo. Talvez seja onde nós possamos imaginar o tamanho do sacrifício dele. E alguns estudos de hoje em dia apontam que talvez a morte de Jesus na cruz tenha sido um sacrifício maior, uma tortura maior do que nós pensamos. Eu peço licença para vocês para mostrar uma imagem que foi publicada pela revista Isto É, há algum tempo atrás, onde traz uma nova luz a respeito da crucifixão e talvez uma ideia diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver nos filmes, nos desenhos animados, nas imagens, nos crucifixos por aí. Talvez Jesus não tenha sido crucificado da forma como nós comumente estamos acostumados, naquela posição em pé, com as pernas esticadas. Talvez essa tenha sido a forma como Jesus foi crucificado, em uma posição quase que sentado. Essa reportagem ela traz uma ideia de que talvez Jesus não tenha sido crucificado com a coroa de espinhos. A coroa de espinhos tenha servido só como um artefato de tortura e humilhação, onde eles ridicularizaram Jesus como sendo o rei dos judeus através de uma coroa de espinhos, e que essa coroa foi utilizada somente no momento anterior à cruz, que era já uma tortura severa, mas que no momento da cruz essa coroa de espinhos teria sido retirada. Nessa teoria, nessa forma de ver a crucifixão, irmãos, não se enganem, é pior do que nós pensávamos. É pior do que nós estamos acostumados a ver. Nessa posição em que Jesus estaria sentado, o sofrimento seria muito maior do que naquela posição em pé, com as pernas esticadas, que nós estamos acostumados a ver. Vejam só, um dos detalhes que eles nos trazem é que na crucifixão o condenado estaria completamente nu. Quando a Bíblia fala que os soldados tiraram as vestes de Jesus e lançaram sorte sobre elas, é porque eles tiraram todas as vestes de Jesus. Jesus foi humilhado, e Jesus foi torturado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Jesus sofreu todo tipo de tortura e sofrimento que nós pudermos imaginar. E ele foi crucificado totalmente nu. E uma das formas que ele poderia estar na cruz é assim, assentado. Eles colocavam ali no meio da cruz um banquinho, que na verdade não era um banquinho, era apenas uma tabuinha, um pedacinho de madeira ali, onde ele conseguisse se apoiar, onde o condenado poderia se apoiar. Por que se apoiar ali? Porque em não se apoiando, o condenado ficava pendendo para frente. E ao pender para frente, ele sufocava. E sufocando, ele morreria rápido demais. Então eles colocavam esse apoio para que ele pudesse se apoiar e respirar. Só que isso trazia dores terríveis ao condenado. Porque ele ficava preso pelos calcanhares. Veja aqui, ó. Havia um prego que era colocado aqui nos pés e o condenado então ficava preso pelos pés. Existem alguns relatos, você pode procurar ali no Google, de um osso de um crucificado raríssimo que foi achado, porque os crucificados não tinham direito a um sepultamento. Então é muito raro você achar restos de crucificados. Mas um jovem foi crucificado e ele tem um prego assim, que é na lateral do pé, né? Imagina que aqui fosse o pé
né? E esse prego era colocado aqui na lateral, né? Não em cima, no peito do pé, como nós estamos acostumados a ver. E então, o condenado, ele, de tempos em tempos, ele se apoiava no calcanhar, nesse prego, o que causava dores terríveis, para que ele pudesse relaxar um pouco. Porém, quando ele fazia isso, ele asfixiava, e ele não conseguia respirar. E aí ele se apoiava nesse banquinho. Mas ao se apoiar nesse banquinho, você sabe, quando você se apoia em uma das pernas só, e você pressiona o nervo que passa ali pela perna, isso causa dores terríveis. E então o crucificado alternava entre dores insuportáveis ou asfixia. E um outro detalhe, as mãos. Existem duas possibilidades para os pregos das mãos. Uma delas é que o prego tenha sido colocado na palma da mão, e a outra é que o prego tenha sido colocado no pulso. Porém, se o prego foi colocado no pulso, eles pregavam e passavam por esses nervos que nós temos aqui no pulso, o que causava dores terríveis que se estendiam da palma da mão até as costas do condenado, causando dores insuportáveis. E se o prego foi colocado na palma da mão, isso fazia com que as dores sobre o calcanhar se tornassem ainda pior. Porque aí ele não poderia se apoiar nas mãos, porque se ele se apoiasse nas mãos, rasgaria. Irmãos, então imagine que Jesus na cruz, ele alternava entre dores insuportáveis nos braços, nas pernas, nas costas, ou asfixia, ao tentar relaxar um pouco dessas dores. E assim Jesus suportou horas e horas, intermináveis horas na cruz. Mas tem um detalhe importante, irmãos. Jesus não morre por causa da cruz. Jesus não morreu por causa da cruz. As dores da cruz não causaram a morte de Jesus. Porque mesmo com todas essas dores, um homem com a constituição física de Jesus, um homem com o porte físico de Jesus, um trabalhador, um carpinteiro, acostumado ao trabalho pesado, resistiria dias à cruz. Ele poderia resistir até 7 dias na cruz. Talvez não resistisse por causa da quantidade de tortura que ele recebeu e dos maus tratos que ele recebeu antes. Mas com certeza ele conseguiria ficar muito mais tempo na cruz do que ele ficou. Tanto que os soldados se assustam e se surpreendem ao chegarem na cruz, ao pôr do sol, e verem que Jesus já está morto. Porque não era normal. Mas Jesus não morre por causa da dor. Jesus não morre por causa dos ferimentos físicos. O que mata Jesus é o meu e o teu pecado. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus morre porque o coração dele se rompe devido ao peso do meu e do seu pecado. Foi o meu e o teu pecado que matou Jesus na cruz. E isso pode ser visto como uma evidência médica quando o soldado perfura Jesus com uma lança e verte sangue e água. E isso é um sintoma de que o que matou Jesus foi o rompimento do coração. Então, meus queridos, esse é o sacrifício de Jesus. Essa foi a dor que ele suportou. Essa foi a humilhação que ele suportou. E bastava apenas que ele dissesse: Pai, não quero mais. Bastava apenas que ele ordenasse aos anjos: me tirem daqui. E legiões de anjos, miríades e miríades de anjos, iriam até a cruz e levariam o Rei dos Reis de volta para o seu trono de glória. Mas ele não fez isso, por mim e por você. E sabem o que é pior? Ele está satisfeito, porque o sacrifício dele traz a paz. O sacrifício dele faz com que eu e você possamos ser salvos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E é com esse pensamento que nós vamos introduzir a lição desta semana, a lição 11 do nosso estudo. Amor em ação. Esse amor que Jesus demonstrou por nós na cruz, esse amor que ele demonstra por nós até hoje, precisa ser demonstrado por nós.
Nós precisamos transformar esse amor em atitude. Isaías capítulo 58, verso 10. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Irmãos, Deus quer que nós que a gente pegue esse amor que Ele sente por nós, que a gente pegue essa graça que Ele nos concede da salvação, e que nós transformemos isso em amor ao próximo. Ele nem pede para nós que nós o amemos como Ele nos ama, mas Ele diz: amem ao próximo como a vocês mesmos. Irmãos, nós estudamos em algumas lições passadas que o nosso maior adversário é o nosso próprio eu. Que o Deus que nós estamos adorando hoje, colocando no lugar do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, que quando Jesus disse lá nos 10 mandamentos, quando Jesus falou: não tenhais outros deuses diante de mim, o Deus que nós estamos colocando diante dele hoje não é mais Baal, não é mais Astarote, não é mais Aserá. O Deus que nós estamos colocando é o nosso próprio eu. O Deus que eu estou adorando hoje, no lugar de Jesus, não é mais Baal, não é mais Astarote, é o Jardel. O Jardel é o Deus que nós estamos adorando. Ele é o Deus que está sendo colocado no lugar de Jesus. E isso é o que nós devemos evitar, irmãos. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. E quando nós deixarmos Jesus viver em nós, nós iremos então colocar o amor de Jesus em ação. E como que eu coloco o amor de Jesus em ação? Amando o meu próximo. Fazendo com que o meu próximo veja em mim Jesus. A lição diz que quando nós fomos, o verso para memorizar, diz que quando nós abrirmos o nosso coração aos famintos e socorrermos os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão com que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Nós seremos como uma vela que, ao ser acesa ao meio-dia, não ilumina nada. Mas essa mesma vela, se nós acendermos ela à meia-noite, na escuridão total, ela ilumina uma casa inteira. Irmãos, a nossa luta não é somente contra o inimigo das almas. A nossa luta é contra o nosso próprio eu. Eu preciso adorar o Deus verdadeiro, e quando as pessoas me verem, elas precisam ver esse Deus em mim. Elas precisam olhar para mim e ver Jesus. Para muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é você. A única Bíblia que os meus vizinhos leem, talvez muitas vezes seja a minha vida. E se a minha vida não refletir as palavras de Jesus na Bíblia, se a minha vida não refletir o caráter de Jesus, elas não vão ver Jesus. Irmãos, muitas vezes nós vamos à igreja, e mesmo indo à igreja, sendo cristãos, sendo adventistas do sétimo dia, mesmo lá, nós, ao invés de colocarmos Deus em primeiro lugar, nós colocamos o meu eu em primeiro lugar. Quantas vezes nós fomos à igreja e, ao invés de adorarmos o nome de Deus, nós ficamos preocupados se aquela música me agrada, se aquela pregação foi legal para mim, se a escola sabatina está atrativa para mim. Irmãos, a escola sabatina não tem que ser atrativa. A escola sabatina tem que falar de Deus, tem que estudar a lição, para através da lição entender a Bíblia, entender o que Deus quer para a minha vida. A música não tem que ser agradável aos meus ouvidos, a música tem que ser agradável aos ouvidos de Deus. O sermão não tem que ser agradável para mim, o sermão tem que ser a forma que o Espírito Santo vai utilizar para falar ao meu coração, à minha mente. Irmãos, quando nós vamos à igreja, nós vamos para adorar e bendizer o nome de Deus ou para adorar e bendizer o meu nome? Porque se é para adorar e bendizer o nome de Deus, a minha preocupação é se aquele culto está sendo agradável a Deus, não a mim. Porque eu estou indo ali para adorar e bendizer o nome de Deus. Eu não estou indo à igreja em busca de entretenimento. Eu estou indo à igreja em busca de adoração e louvor ao Deus que me criou e me salvou.
Só que a nossa adoração ao próprio eu, ao nosso próprio eu, chegou a tal ponto que nós não estamos mais preocupados se a adoração e o louvor sobem como um aroma suave ao trono de Deus. Nós estamos preocupados se ela desce como um aroma suave ao meu banco. É isso que nós estamos indo fazer na igreja? Agora, se nem na igreja eu coloco Deus em primeiro lugar, se nem lá eu quero adorar e bendizer o nome de Deus, oferecendo a Ele o que eu tenho de melhor, não o que o meu irmão tem de melhor, é o que eu tenho de melhor que eu devo oferecer a Deus. Se nem lá na igreja eu estou preocupado com isso, será que na minha casa eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha vontade? Se quando eu tenho que escolher entre a música que eu gosto e a música que Deus gosta, eu coloco a música que eu gosto. Se quando eu tenho que escolher entre a adoração que eu gostaria de receber e a adoração que eu devo a Deus, eu escolho a minha vontade, eu agrado o meu gosto, eu procuro o meu prazer e o meu deleite. Na minha casa, quando eu tenho que colocar a palavra de Deus em prática e fazer a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha vontade ou estou fazendo a vontade de Deus? Qual é o Deus que eu estou adorando? Eu estou adorando a mim mesmo ou estou adorando o Deus que me criou e me salvou? Eu estou adorando Jesus que morreu naquela cruz por mim. O que eu estou fazendo? E a lição dessa semana vai dizer que a única forma de nós colocarmos o amor de Deus em ação é nos esvaziando do próprio eu. É colocando a Deus em primeiro lugar na nossa vida. É não tendo outros deuses diante dele. Principalmente o Deus que sou eu na minha vida. Esse Deus eu preciso tirar da minha vida. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida, e quando eu pensar, eu gosto disso, mas é disso que Jesus gosta, aí sim nós vamos colocar o amor em ação. Quando nós olharmos para Jesus e não querermos mais ver a nossa imagem refletida em Jesus, mas sim ver a imagem de Jesus, ver o rosto de Jesus refletido em mim, aí sim nós vamos colocar o amor de Jesus em ação na nossa vida. Qual é o Jesus que você espera? Qual é o Jesus que você quer ver nas nuvens dos céus? Qual é o Jesus que você aguarda? Já se perguntou isso? Porque no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, nós somos tentados a não mais moldar o nosso caráter conforme o caráter de Jesus. Mas nós estamos sendo tentados a moldar o caráter de Jesus conforme o nosso caráter. E é por isso que muitos serão enganados, irmãos. Porque quando Satanás, quando o nosso inimigo, forjar a volta de Jesus, muitos serão enganados, porque eles não estão esperando o verdadeiro Jesus. Eles não estão esperando o Jesus que vai da primeira página do Gênesis até a última página do Apocalipse. Eles estão esperando Jesus que é igualzinho a mim. Eles não estão esperando Jesus que quer fazer em mim a vontade dele, mas eles estão esperando o Jesus que vai fazer nele a vontade da humanidade. Pense nisso. E durante essa semana, ao estudar a lição diariamente, ore para que Jesus reflita em nós o seu caráter e para que o nosso irmão veja em nós o caráter de Jesus. E fique tranquilo, irmãos. O que atrai as pessoas para a igreja não é a música que nós cantamos. Não é o sermão que nós pregamos. Não é nem a decoração belíssima da igreja. O que atrai as pessoas para a igreja é o amor que nós praticamos fora da igreja. Quando as pessoas veem em nós o amor de Jesus praticado diariamente, elas têm vontade de ver e conhecer o Deus que nós adoramos. A decoração da igreja é para Deus, não é para nós. E é por isso que nós devemos manter a nossa igreja bonita. Por isso que nós devemos manter a nossa igreja arrumada. Porque a casa de Deus precisa ser bem cuidada. Por isso que nós devemos cantar hinos para que Deus seja louvado. Mas o que atrai as pessoas para a igreja, irmãos, é o amor de Deus que nós praticamos diariamente.
A igreja não precisa competir com o Faustão. A igreja não precisa competir com o Luciano Huck. A igreja não é uma casa de entretenimento. A igreja é uma casa de adoração e oração. Fique tranquilo, irmãos. Quando as pessoas verem o amor de Deus na nossa vida, quando elas verem que você passa pelas mesmas dificuldades que elas passam, mas que você tem uma paz que elas não entendem, elas vão querer ter essa paz também. E elas vão querer conhecer o Deus da sua vida, o Deus que governa a minha vida, o Deus que veio a essa terra em forma humana, foi crucificado numa cruz e um dia voltará nas nuvens dos céus para nos levar. É esse Deus que nós devemos pregar, irmãos. É esse Deus que nós devemos mostrar para as pessoas. Boa semana a todos. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar novamente no próximo sábado. Em nome de Jesus.